Você é uma pessoa de atitude ou você é uma pessoa que se paralisa mediante as circunstâncias e as situações que vêm até você? Eu quero provocar você nesse vídeo a você ser determinado, a você confiar e avançar. Por isso eu já quero lhe pedir aí, ó, se inscreve no meu canal, você que ainda não está inscrito, compartilha com seus vizinhos, com sua parentela toda, porque esse vídeo vai te animar muito. E eu quero já começar falando sobre uma palavra que o próprio Deus, ele disse a Moisés. Se encontra no livro de Êxodo 14, versículo 15. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem. Ou seja, Deus deu uma dura ali em Moisés. Está perguntando o quê? Está querendo que resposta? Não adianta me clamar, não adianta orar, não adianta pedir. Qual foi o meu mandado? O que foi que eu já falei? O que foi que eu disse? Diga ao povo de Israel que marche. Olha só, essa situação aconteceu em tempos difíceis para o povo judeu. O povo estava escravizado no Egito e o povo clamou a Deus, clamou que tirasse eles daquela escravidão da mão de Faraó. E Deus, ele dá toda uma direção a Moisés para poder retirar aquele povo. O Senhor manda as pragas e exatamente aqui nesse momento estava acontecendo as pragas do primogênito, da morte dos primogênitos, onde o filho de Faraó também foi morto. E o povo sai rumo a Canaã, a terra prometida, onde Deus mandou que eles fossem. Mas no meio do caminho aconteceu um obstáculo. No meio do caminho acontece um obstáculo. De um lado, o Mar Vermelho, aquela imensidão de águas, e do outro lado, atrás, tropelos, relinchos de animais, de cavalos, escudos, homens com suas espadas afiadas, correndo atrás daquele povo que Deus já tinha liberado, que Deus já tinha tirado das mãos de Faraó. Porque quem tirou eles foi Deus que tinha tirado. E Deus deu toda uma direção, como aconteceria, e eles fizeram, que foi exatamente na Páscoa. Ele mandou que matasse o cordeiro, passasse os umbrais daquele sangue nas portas, para que quando o espírito da morte viesse, não ferisse os primogênitos dos judeus, apenas dos egípcios. E tudo ocorreu conforme Deus mandou. Então, quando Deus ele manda, quando Deus ele determina uma coisa, nós não precisamos ser meninos teimosos, que vamos ficar perguntando, repetindo toda hora. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele diz está dito, aquilo que ele fala está falado. Ele mandou vá, ele disse vá, você vai. Ele diz avance, você avança. Ele diz pare, você para. O importante é você obedecer ao comando de Deus. É você obedecer o mandato de Deus. Então, quando aquele povo se depara naquela situação do Mar Vermelho na frente, e do outro lado, para trás, Faraó, o povo entra em pânico, o povo entra em desespero. Se voltar, vamos ser mortos. Faraó vai nos atropelar, vai nos matar. Se avançarmos aqui para estas águas, vamos morrer todos afogados. Queridos, é muito fácil, muitas vezes, a gente confiar nos nossos instintos do que confiar no que Deus já falou. Muitas vezes nós seguimos a nossa vontade, os nossos querer, nossos desejos e não olhamos para aquilo que Deus já determinou. Nós não devemos nem podemos de forma alguma viver segundo o nosso achar, segundo as nossas forças, porque pela nossa força a gente não consegue nada. Nós temos que viver por fé. Nós temos que viver por fé. Deus ele responde a Moisés: por que está clamando? Eu já não falei, eu já não mandei? Avança, avança, só não paralisa. Porque gente paralisado, povo paralisado, não chega a lugar algum.
Mas quem avança, quem anda, quem levanta e anda, a luz brilha sobre você. Está escrito lá em Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Se você for analisar, nós já temos tudo. Deus, ele já entregou tudo para nós. Deus já entregou tudo para nós. O que nós precisamos é avançar. Avançar na fé, avançar na determinação, confiar naquilo que Deus já falou. Deus falou, Moisés, anda, pode andar, segue, porque o milagre vai acontecer. E milagre não é você quem faz. O milagre quem faz é Deus. Mas quem vai em direção ao milagre é você. O medo de se jogar, o medo de avançar, paralisa. Mas Deus, ele diz, eu não te dei um espírito de medo, nem de covardia. Eu te dei um espírito de ousadia e de moderação. Precisamos ser ousados. Precisamos ousar, porque nada do que temos vem de nós, nada do que conquistamos vem de nós, mas vem do poder de Deus. Mas sabe o que acontece? Às vezes Deus está dizendo assim, olha, tira o passaporte, porque eu vou prover o visto. Compra a passagem, porque eu vou prover. Às vezes Deus está ali dizendo, olha, se matricula, que eu vou garantir as mensalidades. Dá o lance no carro, que eu vou garantir. Vai lá, dá a entrada no imóvel, porque eu vou garantir as mensalidades. Mas a gente não olha para aquilo que Deus determinou, para aquilo que Deus disse. A gente olha para a nossa condição. E quando a gente fica olhando para a nossa condição, a gente não vai a lugar algum. A gente não vai a lugar algum. E muitas vezes Deus, ele se irrita conosco. Ele se irrita porque ele já disse. Lembra o que ele disse a Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Não adianta, não precisa ficar com desculpas, não precisa ficar perguntando a Deus, vai dar certo? E se eu avançar, se eu entrar nesse mar, o que vai acontecer? Vamos morrer afogado? Quando o Senhor só disse assim, ó, põe o pé que eu coloco o chão. Põe o pé que eu coloco o chão. Entra na água que eu vou abrir as águas. Pisa lá que eu vou abrir. E vocês irão passar. Vocês vão passar. Clame por aquilo que Deus ainda não falou. Mas aquilo que Deus já falou, só agradeça. O que Deus já ordenou, o que Deus já mandou, só agradeça. E avance e siga em frente. Porque aquilo que ele fala vai acontecer. Quando ele tirou o povo lá do Egito, ele tirou. E ele tirou para levar até Canaã. E era para que todos entrassem e chegassem na terra prometida. Mas a incredulidade, o paralisar nas circunstâncias, fez porque muitos morressem no meio do caminho e não cumprissem o propósito que era para viver, que era entrar na terra da bênção, na terra da vitória. Deus determinou muitas bênçãos para você. Muitas vitórias ele já determinou para que a gente viva. Mas a gente, em vez de olhar para o tamanho do Deus que nós servimos, para a grandeza do nosso Pai, para o amor dele para conosco, nós ficamos paralisados nas nossas dificuldades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A obra do Senhor, os filhos de Deus, ele não prometeu que não teria a cova do leão para entrar. Ele não prometeu que não teria fornalha para entrar. Ele não disse que não teria mar para você enfrentar. Ele não disse isso. Mas ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que ele disse é, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, ele não vai te queimar, o fogo não vai te queimar.
Deus, ele não disse que você não teria batalhas, lutas e aflições. Ele não disse. Jesus, ele disse, no mundo tereis de aflições. Mas tenha o quê? Tenha paralisia? Tenha dor? Tenha tristeza? Tenha prostração? Não, não, não. O Senhor Jesus, ele disse, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo, eu venci. Eu venci. Quem venceu as suas guerras foi Jesus. Quem vence as minhas batalhas é Jesus. Agora, existem batalhas que você vai perder, porque você vai lutar. Você mesmo vai lutar com as suas armas, vai perder, vai quebrar a cara. Tem coisas que Deus dá, que Deus entrega. Deus diz, o caminho é esse. Mas você rejeita. Você quer o seu caminho. Você busca a sua direção. Você busca os seus instintos. E o instinto do homem é falho. E o Senhor já disse isso através de Jeremias. Maldito o homem que confia em outro e confia no seu braço forte, mas bendito o homem que confia no Senhor. Porque quem entrega os seus caminhos ao Senhor só precisa confiar e acreditar. E tudo dará certo. Tudo vai dar certo. Deus ordenou a Moisés para mandar o povo marchar. Para mandar o povo marchar, porque Deus vinha dando todo o comando, toda a direção. Diga que, ó, marche, marche. Se eu mandei ir por esse caminho, não importa os obstáculos. E deixa eu lhe dizer, cumprir chamado de Deus tem muitos obstáculos. Fazer a obra de Deus tem muitos obstáculos. Mas em todos os obstáculos, Deus está. Em todas as muralhas, o Senhor está derrubando. Todos os espinhos ele está tirando. Tudo que se levanta para te paralisar, o Senhor tira. Porém, se você não confia nele, você se paralisa. No primeiro obstáculo, você vai ser paralisado. Eu quero lhe contar um testemunho. Eu tenho vários testemunhos, mas me veio esse aqui agora e eu vou falar. No ano de 2002, eu fiz um consórcio de um carro. Foi o meu primeiro consórcio de um carro. Eu já tinha carro, mas eu queria um carro zero. Era um Polo na época e eu fiz um consórcio daquele carro. E naquela época, uma pessoa chegou para mim. Sabe o que é jogar aquele balde de água fria? Para que você fez consórcio? Consórcio é isso, consórcio é aquilo. E começou a botar um monte de dificuldades nesse consórcio, que iria perder, que tinha falcatrua, um monte de situação. Aquela pessoa fez de tudo para eu desistir daquele consórcio. E eu, com meu coração, sentindo que eu fiz aquele consórcio porque Deus tinha mandado eu fazer. E aí essa pessoa foi até comigo, na concessionária, onde eu tinha feito o consórcio. E essa pessoa tentou convencer ao gerente que fez o meu consórcio que o consórcio não prestava, que era para desfazer. Mas o gerente olhou e disse, não faça isso, Margarida. Esse consórcio é bênção para a sua vida. E ali eu insisti, eu disse, eu não vou desistir, eu vou permanecer. E sabe o que aconteceu? Com 3 meses, eu fui sorteada com aquele consórcio. Eu quero te dizer que toda a bênção que Deus te entrega, o inimigo ele vai fazer de tudo para você perder. O inimigo ele vai fazer de tudo para você recuar. Para você andar para trás e você não ter a bênção que Deus te deu. Eu poderia ter perdido aquele consórcio, mas não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era o que se realizou. Era eu ser sorteada e ter meu carro como eu queria. Mas eu determinei, eu avancei. Eu não olhei para trás. Eu até fui pela conversa do outro que tentou me desvirtuar daquele projeto. Por isso, tenha cuidado com quem você escuta. Tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com quem quer te tirar da bênção do Senhor. Porque Deus já entregou a bênção na sua mão. Deus já te deu a bênção. E você agora vai recuar? Você vai olhar para a dificuldade que está na frente? Você vai ficar pensando o que será daqui a 10 anos? O que será daqui a 15? O que vai ser daqui a 20 anos? Ei,
Deus, ele manda você viver o presente, porque a sua determinação agora do presente é que vai te conduzir ao futuro que Deus preparou ou não para você. Porque se hoje eu tomo uma atitude mediante o presente que Deus me ordenou hoje, amanhã certamente eu vou viver o futuro que Ele projetou para a minha vida. Mas se hoje eu nego, se hoje eu rejeito a direção de Deus, a bênção de Deus para a minha vida, pode ter certeza que amanhã eu terei um futuro fracassado. Porque eu rejeitei o que Deus me entregou hoje. O que Deus me entregou hoje. E tem muita gente aí, hoje, que eu tenho que orar, e muitas vezes Deus chega e diz assim, não ore. Não ore porque eu entreguei e jogou fora. Eu entreguei na mão e não quis. Preferiu seguir as suas vontades. Não confiou. Porque com Deus, Ele não espera você ter o recurso para Ele operar. Porque se fosse para Deus operar quando você tem o recurso, não seria milagre, não seria Deus, seria você. Mas quando você não tem, Ele diz assim, olha, vai abrir a empresa, aluga o ponto, determina porque eu já trouxe a provisão para isso acontecer. Com Deus é assim que acontece. Com Deus, Ele não vai trabalhar em cima da sua prosperidade. Ele vai trabalhar em cima do pouquinho que você tem. Em cima do pouquinho que você tem. Lembra aquela mulher que estava para vender os seus filhos, para entregar os seus filhos como escravo? Que Eliseu chega e diz assim, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Apenas um pouquinho de azeite. Você não precisa ter muita fé. Você só precisa ter um pouco de fé. E você precisa ter coragem. E você precisa dar passos. Você precisa avançar. Você precisa marchar. Diga ao povo de Israel que marche. Você só precisa marchar. Você não precisa ficar paralisado, ficar podado. Não, não. Você precisa se levantar. Não é para ficar prostrado na cama, não é para ficar parado no sofá. Vá, pegue seus currículos, vá botar seus currículos por aí. É um negócio que você quer começar um negócio? Avance. Confie naquilo que Deus mandou, que Deus determinou. Sabe por quê? Porque quem fica olhando para o vento, quem fica olhando de onde vem o vento, nunca vai semear. Está lá escrito em Eclesiastes 4. E quem fica olhando como estão as nuvens, não vai colher. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor lhe diz. Lançai o pão sobre as águas, porque você nunca sabe de onde vem, de onde vai dar. Deus mandou, siga. Não pare, tire a dúvida do coração. Tire a dúvida. Dúvida não é de Deus. Quando Deus determina algo aqui para você fazer, faça. E vá adiante. Não vá estar conversando com seus planos para as pessoas. Principalmente com pessoas que não têm experiências com Deus. Principalmente pessoas que não têm fé. Você precisa conversar, você precisa andar com pessoas de fé. Com pessoas doido mesmo. Sabe o que é pessoa doida? Sabe aquela pessoa que diz que fulano é doido? Fulano, eu sou doida. Eu entro em cada uma, mas eu não entro só, eu só entro com Deus na minha frente. Mas também tem uma coisa, quando Deus diz assim, não faça agora, não vá agora, acabou. Não adianta conselho, não adianta empurrão, porque eu não vou. Mas quando Deus diz assim, pode ir, que eu tô no negócio, eu vou. Ter intimidade com Deus é o que vai te fazer você não errar. Você não errar. Olha só, quando Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Deus estava dizendo, eu já não falei, eu já não disse, eu já não mandei, eu já não mandei as 10 pragas, eu não já tirei o povo, eu já não disse que era para avançar. Por acaso eu iria tirar esse povo para morrer afogado aqui? Eu iria matar os primogênitos do Egito para deixar Faraó matar meu povo aqui? Não, não. De jeito nenhum.
E o povo até morreu, mas não foi matado por Faraó. Não foi porque o Egito matou. O povo morreu pela incredulidade. O povo fracassou por falta de confiança em Deus. O povo ficou paralisado porque não seguiu adiante. E lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 19, deixa claro isso. Que nem todos entraram na terra prometida. Não entraram na terra prometida por conta de quê? Pela incredulidade. Pela incredulidade. Deus mandou, meu amigo, avance. Deus mandou, vá adiante. Eu já vi tanta situação, tanto bíblica como situação minha, comigo mesmo, de determinação. E olha que eu sou determinada, não é hoje porque eu sou evangélica, não. Mas quando Deus chama a gente desde criança, a gente já vem com determinação em nossas vidas. Determinando tu algum negócio. Seja firme. Seja firme e a luz brilhará sobre sua vida. Está paralisado por quê? Deixa os obstáculos com Deus, avance. Precisou subir o muro, suba. Precisou pular do muro, pule. Não vai quebrar a perna, não. Na escalada, não vai cair, não, porque os anjos do Senhor estão te segurando. Determine Deus é na sua vida. Você é filho de Deus, você vive para o Senhor. Ele vai te conduzir. Ele vai lhe conduzir. E não é a qualquer lugar. É a Canaã. É a terra que emana leite e mel. E isso não é só no céu, não. Tem muitas pessoas que acham que ficam aqui sofrendo na terra, amassando barro para Faraó, padecendo e achando que Canaã é só no céu. Não. A minha Canaã é aqui na terra. Lá no céu é ruas de ouro e mar de cristal. Lá no céu é totalmente, é aquilo que o olho não viu e nem chegou ao coração. Mas aqui na terra eu vivo o melhor de Deus. Não é porque pela força do meu braço, é pela minha fé, é pelo avançar. E eu convido você, e eu quero orar por você aqui agora. Eu quero declarar na sua vida agora que este medo de avançar caia por terra. Que esse medo de pisar no mar, de entrar no obstáculo para guardar, segurar a bênção que Deus te deu. Este medo caia por terra em nome de Jesus. Eu determino que aquilo que Deus determinou para a tua vida, você vai realizar. Se você quer comprar um carro, dá a entrada que Deus vai prover. Se você quer comprar uma casa, Deus vai prover. Agora, se Deus mandar, cuidado, viu? Eu estou falando aqui quando Deus manda. Se Deus mandou, Ele vai garantir. Se Deus mandou, Ele vai garantir. E eu não te digo isso apenas pela Bíblia, não. Eu vivo isso. E quem me conhece, as pessoas que têm intimidade comigo, sabem do que eu estou falando e do que verdadeiramente eu vivo. Com ousadia e fé no Senhor. E Ele fazendo tudo por mim. Então eu quero determinar na sua vida agora que todo medo seja paralisado. Eu determino que você vai se encher de coragem. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de reclamar. Você vai parar de estar prostrado porque você está vendo o mar na frente. Porque você está vendo o Faraó atrás. Porque você está vendo cavalos, cavalheiros e carros, espadas e escudos vindo contra você. E porque você está vendo o mar e você está no meio do cruza-fogo e não sabe o que vai fazer. Eu quero determinar sobre a sua vida. Vença esse obstáculo. Saia deste lugar de prostração, de dor, de angústia, de incapacidade. Porque o Senhor lhe capacita. O Senhor lhe dá fé para você prosseguir e você conquistar. A palavra de Deus, ela é a verdade. E é a palavra de Deus diz, você tem um pastor. O meu pastor não me deixa faltar nada. Agora, para que a gente tenha um pastor, nós precisamos ser ovelhas.
Precisamos ser ovelha. Não adianta você dizer, eu tenho um pastor, se você não é ovelha. Só tem pastor quem é ovelha. E quem é ovelha aceita o cajado do pastoril. Quem é ovelha obedece o comando do pastor. Quem é ovelha está se alimentando, está nos pastos verdejantes que Deus preparou para você. Portanto, se você é ovelha, você tem um pastor. E esse pastor, ele diz que nada vai te faltar. Que nada vai te faltar. Esse pastor, ele diz assim, como imaginou a tua alma, assim é. O que você está imaginando. Imagine coisas boas. Declare milagres para a sua vida. Saia da prostração e avance para vencer, para conquistar a terra prometida em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a nossa nação.